Comida nunca foi só comida. Ela virou régua moral, termômetro de controle e, muitas vezes, motivo de vergonha silenciosa. Nesse episódio, a gente não vai explicar, a gente vai reagir, porque julgamento acontece rápido e é assim mesmo na vida real, não é mesmo? Então, hoje a gente vai estar com a Ana. Ana, seja bem-vinda. Com a Petra, seja bem-vinda. Obrigada. E eu, que sou Marcele, instrutora de Pilates e coach de saúde e bem-estar. Ana, se apresenta pra gente. Olá, eu sou a Ana, personal trainer, especialista em condicionamento físico e preparação esportiva. E eu sou a Petra, sou nutricionista e especialista em emagrecimento. E Petra, vou estar com você, é sobre comida o programa, não é mesmo? Então vamos lá, né? Sim. Antes de ir falando então um pouquinho dessa questão da alimentação e tudo Sim. mais, né? Que é super importante e é essa questão de desprogramar a alimentação, né? Eu quero trazer uma introdução para vocês e depois a gente vai para um bate-papo. Tudo Tá? bem. Para umas perguntinhas. Então, antes de qualquer protocolo, plano alimentar, né, tem um ponto que a gente precisa ter maior atenção, um olhar, né? Uhum. A comida hoje, ela virou um lugar de defesa na nossa vida, né? Não sei se vocês sentem isso, Sim. mas eu vejo muito isso na internet, Sim. enfim, né? E quando a gente se defende o tempo todo disso, acaba que a gente não escuta o nosso corpo. Sim. Né? A gente acaba indo, às vezes, indo mais pro automático, enfim, né? E se a gente protege, a gente tá se protegendo de alguma coisa. E muitas vezes é do quê? Do julgamento, Sim. né? Então, pegando esse assunto, eu quero trazer para vocês algumas perguntinhas Tá pra bom. gente discutir, tá certo? Vai. Então, a primeira delas, em que momento a nutrição virou um tribunal e todo mundo passou a se defender o tempo todo? O que vocês acham? A internet, né? Internet, influencers, comparação, né? Algo até que eu trouxe num outro episódio que a gente comentou. Até um simples pão com ovo na internet tem que ser instagramável daqui a pouco pra tu, né, poder postar alguma coisa, pra tu comer, né? Tu ver aquela vida, às vezes, perfeita na internet, tentar seguir daquele mesmo jeito e não conseguir seguir, se decepcionar, e daí vai virando aquele ciclo vicioso, né? Começa e para, começa e para. Então, acho que é um grande tribunal hoje em dia que a gente tem que ter muita cabeça para conseguir lidar e se expor também, né? Uhum. Vou falar de mim um pouquinho, assim, a minha primeira formação, eu sou publicitária. Então, para atender o mercado, às vezes a gente vende coisas que realmente não condiz com a realidade, né? Vende a ideia, né? Exatamente. Então, assim, tem uma discussão se é a propaganda que interfere a vida real ou é a vida real que interfere. Não existe uma linha próxima, né? Quer dizer, existe uma linha próxima, mas o que a gente vê lá fora, o que o mercado coloca pra gente, muitas vezes não respeita a nossa bi-individualidade. Eu tô entrando no campo da Petra, porque no curso do Emagreça com Estratégia, vocês têm um link aqui embaixo da descrição do curso, ela fala sobre isso, sobre muito bi-individualidade. Então, assim, a alimentação sim, virou um tribunal, é julgamento constante. Para eu que tô comendo, eu olho assim, inconscientemente, o programa fala um pouco sobre disso, né? Sobre esse julgamento rápido. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Nossa, tô comendo um pão, tô comendo uma batata frita. É um ciclo da culpa muito grande. Então, o momento, eu acho que veio a partir daí, né? Da uma necessidade de mercado, de querer impor uma coisa, vender uma coisa. Vai desde medicamentos, alimentos, roupas, semana da moda, tudo que vem de um olhar de um grupo sem respeitar a sua bi-individualidade. Eu acho que isso traz também um pouco da própria alimentação que a gente vê do certo e errado, né? Que é aquela questão, às vezes a gente vê ali, é certo, os comparativos, né? Se você come um brigadeiro, você consegue comer
tantas maçãs. Nem são Eu não quero maçã. Eu quero Conta brigadeiro. mais. Você sabe que eu adoro dessa fofoquinha. Me conta, Nutri, o que você pensa na sua cabeça? Gente, é isso. Eu não quero. Se eu quisesse a maçã, eu comeria maçã. Mas eu quero brigadeiro e não me importa. E outra é que a gente pensa muito na questão só das calorias, no julgamento das calorias. Só que os nutrientes, né? Uhum. Tem muita coisa por trás que vai além do que o simples ato de comer, né? E o simples ato de ficar se julgando. E o que eu quero trazer aqui é que a alimentação não é julgamento, gente. A gente precisa se olhar mais, a gente precisa se abraçar mais. E tá tudo certo querer comer um brigadeiro num dia e querer comer uma maçã no outro, né? Mas não ficar achando que tem um alimento certo e tem um alimento errado dentro dessas proporções, né? Ainda tem os acessos, né? Aquele dia eu só pude comer aquilo porque eu só tive acesso àquilo. Exato. E aí fazer as pazes com isso, sair do ideal é importante e pensar nos nutrientes. Exatamente, né? E sair do que a gente falou, né? Da perfeição, né? Que isso é importante também. Segunda perguntinha, então. O que mais confunde mulheres quando tentam diferenciar a fome real da fome emocional? Ai, Nutri, por favor, palestre um pouquinho, porque você falou tanto isso no curso, eu aprendi, tá? Quando eu vou atacar a geladeira, eu falo, ai meu Deus, é a fome emocional falando. Eu me abraço, me acolho. Fala aí, fala pra gente. Exatamente. A gente trabalha hoje com essa questão muito do julgamento e que a gente não pode sentir emoções, né? Acontece que é real, a fome emocional acontece, ela é real e tá tudo certo. O que é importante é a gente entendê-la, né? A gente saber que momento que a gente tá passando, o porquê que aquilo ali tá acontecendo e se faz sentido pra nós, né? Então é aquela coisa, claro, não é todos os dias que eu vou estar me acolhendo com a alimentação, né? Que isso não é certo, mas as coisas que acontecem de vez em quando é tranquilo. Por quê? A gente tem que entender, porque se a gente tá feliz, a gente come, se a gente tá triste, a gente come, se a gente faz algo social, a gente come. Então é a gente entender em que momento qual é o momento que nós estamos passando e se aquilo ali faz sentido realmente pra nós naquele momento, né? Por que 90% dos meus pacientes, qual é o período mais difícil e que a gente precisa ter uma atenção maior é o final do dia, né? Porque é o período que a gente chega em casa de um dia estressante, de um dia triste ou de um dia alegre e que a gente quer o comodismo, se mimar, né? A gente quer... se mimar. Exato, se mimar. E daí o que... eu tive um dia estressante, vou beber e vou comer. Tô muito feliz, vou comer e vou beber. E será que a gente não consegue ter outras estratégias para isso? Será que não é um momento da gente encaixar um exercício? Será que essa fome que eu tô sentindo é uma fome física ou é uma fome emocional de alguma coisa que eu tô tentando suprir? Né? Então, tudo isso são momentos de autoconhecimento que a gente precisa. E precisa respeitar. E tá tudo certo a gente sentir, porque parece também que a gente não pode ter esse sentimento, né? Sim. Tipo, ai meu Deus, eu comi uma barra inteira de chocolate. Vou ser julgada. Não, gente, tá tudo certo. Só que é isso. Qual é a permanência disso? Foi algo que aconteceu esporadicamente ou é algo que eu todo dia faço? Por que será que eu faço todos os dias? Aí é tentar buscar a raiz desse problema, vamos se dizer assim. Né? Eu acho que pra ter um equilíbrio vai ter que ter emoção à flor da pele também, gente. Porque não vai dar pra ser sempre a linha, hoje eu consegui me disciplinar, amanhã também, depois também, né? Fiz tudo perfeito, entre aspas, que era pra eu seguir no plano. Aí dá um deslize, aí tu não sabe lidar com a tua emoção. Aí dá um dia de deslize e tu, meu Deus, joga tudo fora, não é assim. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo, porque eu acho que quem já consegue aderir a uma rotina que é mais saudável pra si, sabe que tudo bem chegar um dia e querer comer um chocolate, uma barra de chocolate. Porque no outro dia, tudo que tu fizer não vai ser uma punição ou alguma coisa pra... uma punição mesmo pelo que você fez no dia anterior. Não, você sabe que a sua rotina... ela 90%, 70% do tempo é uma rotina adequada pra ti, saudável pra ti, com aquilo que tu buscou. E se em algum outro momento você né, deu uma chutada no balde, tá tudo bem, porque isso faz parte de uma vida com equilíbrio. Mas isso é aprendido, não vai ser... porque geralmente as pessoas chegam... Não, então, não posso comer nada, não vou mais comer. Às vezes às vezes no começo tu dá uma cortada em alguma coisa, porque pra ti é necessário cortar aquilo, né? Eu falo, pensando na alimentação, porque a alimentação, ela
entra muito no exercício, né? E para quem busca emagrecimento, que é a tua área, alimentação é 70%. E querendo ou não, a alimentação é o primeiro gatilho para as emoções. Dificilmente a pessoa vai ter uma questão emocional e vai buscar um exercício. Pode acontecer, pode, e tá tudo certo, mas é mais difícil. Na maioria dos casos, os gatilhos são alimentares, né? E é isso que a gente precisa cuidar. Né? Claro, esses gatilhos, eles não podem ser constantes, que senão a gente pode estar tendo alguma questão maior, né? Mas, sim, pode acontecer. Vamos para nossa terceira pergunta. Quem você precisa decepcionar para conseguir comer em paz? Essa é profunda, gente, hein? total. Essa é profunda. Eu quero saber de vocês agora. Eu cresci tendo que... Bom, vou me expor, gente. Eu só mamei até 3 anos. Eu também. Então... eu acho que eu tinha 10 anos. Eu tive o princípio de desnutrição. Então, eu fui desde cedo incentivada a ter que tomar suplementação. Né? Na época, a pediatra, biotônico Fontoura, gemada. E a partir daí, o grande legal da minha criação, com meu pai era nordestino, a minha mãe nasceu numa ilha, na Ilha Grande, então eles tinham sempre acesso à comida de verdade. Né? Eu só comia em excesso depois. Mas ter essa base, para mim, foi muito importante. Eu acho que eu tenho que decepcionar as vozes da minha cabeça de achar que eu devo satisfação de alguma coisa que eu coloco no meu prato, né? Deve acontecer muito contigo o julgamento de servir um prato, né? Tipo, sei lá, mas você vai comer isso? Né? Já aconteceu comigo um fato de eu geralmente como a salada antes da comida, né? Hoje eu gosto de salada, mas nem sempre foi assim, né? Hoje eu fiz as pazes. E eu sempre como a salada antes. E depois sirvo só o restante da... Daí um dia eu tava, enfim, com alguns conhecidos. E daí uma pessoa comentou: nossa, mas só isso? Não comi uma salada? Não tinha visto que eu tinha comido antes. Tu não comi uma salada? Eu falei... Nossa, já comi salada antes, mas, tipo, tem que dar explicação, assim, sabe? Se eu não tivesse isso, eu não queria comer naquele dia, e aí? Sabe? É complicado ter que dar explicação de tudo que tu Não, coloca, explicar é a coisa que a gente mais faz. Eu vou tentar aqui, Petra, eu vou pedir uma licença pra você, porque eu gosto das dinâmicas, né? Eu tenho aqui várias perguntas, mas vai dar tempo de fazer umas 3, não é? E depois a gente vai pro encerramento pra lançar o próximo episódio. Vamos lá? Vamos lá. Tem umas frases aqui, eu queria que vocês comentassem o que viesse na cabeça. Pode ser? Yes. Comer pão todo dia, Ana. Quero, necessário. Tem que ter. Repetir o prato. Sem problemas. Dentro, se fizer sentido pra você e se for fome. Não, tô falando de você, Petra. Pra mim, repetir o prato. Se a comida tá boa, sim. Por que não? Comer sozinha no carro. Quem nunca? Comer doce à noite. Gosto. Não gostar de salada. Aprende. Não como no inverno. Não como no inverno, eu não consigo. Eu coloco meu molhinho assim, quente, na salada pra ficar derretida. Porque eu não gosto daquela coisa fria no inverno. A maioria das pessoas que não gostam de salada é porque só pega a salada e joga e quer... Ai, mas tu comer uma salada, assim, um molinho, um negocinho... Ai, meu Deus. Petra, você quer deixar um recadinho pra gente? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria, então, de falar né, de um modo geral, que o comer, ele não precisa ser esse campo de batalha, não precisa ser o 8 ou 80 para nós, né? A gente precisa achar o nosso equilíbrio e desprogramar, né? Desses mitos, dessa questão da perfeição. Nós somos únicos e a gente precisa se olhar mais, ter esse autoconhecimento mais interno e se respeitar mais, né? E também deixar o convite para o nosso próximo episódio. Foi ótimo, obrigada. E lembrando que esses assuntos vocês vão encontrar mais com profundidade no nosso curso chamado Emagreça com Estratégia. E aí, para quem querer ter acesso a ele, tem aqui embaixo na descrição do episódio. Tchau! Tchau! Obrigada!